Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz de Jesus seja com todos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma satisfação estar com os irmãos aqui. Abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Vou também abrir aqui. Jeremias, capítulo 18. Deixa eu ver se está tudo certinho. Tá? Irmãos, aqui o texto de Jeremias, depois eu vou fazer a leitura aqui com os irmãos. A minha versão é a corrigida, tá? Ou meio corrigida, mas os irmãos podem fazer a leitura ou ali ou na Bíblia de vocês, e nós vamos entender esse texto aqui. Jeremias 18, que fala da casa do oleiro, quando Jeremias desce a casa do oleiro. Esse texto aqui eu vejo, já vi muitas pessoas pregando uma palavra muito ruim, muito dura, de juízo, né? Uma palavra muito ruim, tanto que Jeremias deu uma palavra muito ruim para o povo, e às vezes a palavra é muito ruim para a igreja, uma palavra muito dura para a igreja. Irmão, não é a proposta desse texto. Esse texto aqui não está trazendo uma palavra ruim, uma palavra de juízo, nem para Israel, nesse caso de Judá, e nem para a igreja. Essa palavra aqui, mas muito pelo contrário, essa palavra que revela a misericórdia e o amor de Deus. Inclusive eu vejo até as pessoas botar medo. Falar assim, você quer ser vaso? Você quer ser vaso, né? Mas o vaso é pisado, é amassado, é batido, e Deus você vai querer ser vaso, né? Você vai pagar o preço, hein? Vaso vai pagar o preço. Irmão, esquece, pelo amor de Deus, esquece essa palavra, essa mensagem. Não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver. Nem na vida, nem na Bíblia. Inclusive tem um texto que está em Provérbios 10, no verso 22, diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Bênção do Senhor. Ser vaso usado na mão de Deus é bênção? Então pronto. Está na igreja é bênção? Então pronto. Dar dízimo oferta é bênção? Então pronto. Louvar a Deus é bênção? Então está resolvido. Entende? Se a gente está sofrendo é cabeçada nossa. Entendeu? É falta de juízo nosso. É falta de sabedoria nossa. É decisão errada nossa. Caminho errado que a gente... decisão errada que a gente tomou. Mas as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então o que é de Deus é bênção. E não prova maldição, tem que pagar o preço. Jesus já pagou o preço, tá? Só para lembrar. Então, eu já vi muita palavra dura aqui. Né? Deus vai pegar o vaso e vai bater, vai chocar. Olha que você barro, você vai ser vaso e bate, amassa. E não é essa mensagem aqui, não é. Como que eu sei? Você vai ver pelo contexto. O próprio texto já está dizendo, só ler. Está escrito aqui, não precisa nem de muito esforço, só ler e a gente vai entender isso aqui. Então, pronto, uma primeira consideração é isso, é entender que aqui revela a graça de Deus, o amor de Deus para Israel e para nós hoje aqui que vamos ouvir essa palavra. Outra coisa que é importante entender aqui, antes da gente entrar na palavra e no tema dessa mensagem, é que Jeremias, que profetizou, ele foi um profeta bem no momento em que o povo de Israel, a gente fala Israel, mas é Judá e Benjamim, né? Depois eu vou explicar melhor. Quando esse povo estava indo para o cativeiro da Babilônia. Eu já falei aqui outra vez que, na época, o reino, aliás, as 12 tribos de Israel estava dividida. Eu já falei isso aqui uma vez. Era 10 tribos que ficavam no norte de Israel, 10 tribos, e 2 tribos apenas que ficavam no sul, que é Judá e Benjamim. Então, até quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê profecias para Israel, é muito duras as profecias para Israel, porque os reinos de Israel do norte, as 10 tribos, eles eram os reis que passaram lá, e o povo era muito idólatra, muito insubmisso, muito perverso. Então, toda a profecia, a maioria das profecias para Israel do norte, as 10 tribos, era tudo assim: eu vou pegar vocês e vou levar vocês para o cativeiro, vocês vão sofrer, e vocês precisam se arrepender, vocês, é sempre assim. Agora, para o sul, para Judá, para a tribo de Judá, Benjamim, para a tribo de Judá, Israel do sul, era também dura as profecias,
mas era dura com promessa. Você lembra daquela palavra, ó bichinho de Jacó, povinho de Judá, meu povinho, menina dos olhos de Deus. Sabe, é sempre assim. É uma profecia que às vezes tem palavra dura, mas era uma palavra dura com promessa. Eu vou castigar vocês, eu vou punir vocês, mas eu vou guardar vocês, eu vou estar com vocês, eu vou preservar vocês. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Tem uma palavra dura? Tem, a gente vai ver isso. Tem uma palavra dura? Tem, mas é uma palavra dura com amor, com promessa, com correção, com direcionamento, com proteção de Deus. Então, porque eles eram tantos reis que passaram em Israel do Sul, como o povo já era, digamos assim, estava menos rebeldes, eram rebeldes, mas não tão perversos e tão rebeldes quanto foi o povo do norte. O povo do norte, eles foram levados para o cativeiro pela Assíria, não Síria, Assíria, com A no começo. Eles foram levados pela Assíria em 722 a.C. Não precisa nem anotar isso, só para saber quando foi. 720 anos antes de Cristo, o povo do norte da Síria foi levado, sumiu, acabou. Acabou, essas 10 tribos acabaram. Sumiu, acabou. Agora, o do sul foi levado pela Babilônia, mais ou menos ali em 606. Aí foram 3 levas, 3 etapas. Primeiro eles pegaram os nobres, depois pegaram os nobres, aí entende lá Daniel, lembra lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, outras pessoas foram levadas na primeira etapa, na primeira leva. Depois foram outras pessoas e, por fim, na terceira etapa foi lá os camponeses, as pessoas mais simples. Mas foram 3 etapas que a Babilônia levou o povo de Israel do Sul. Então, dessas 3 etapas aí, o Jeremias, quando está profetizando, está ali, vivendo isso, passando por isso. Então, o livro de Jeremias, de Lamentações, e esses 2 livros, eles são escritos, Jeremias vive nessa época. Jeremias, ele está vivendo o povo sendo levado para o cativeiro. E ele está vivendo isso. Então, quando ele profetiza, ele está profetizando com um povo que está rebelde e está sendo levado para o cativeiro. A Babilônia invadiu e está levando o povo. E aí, Jeremias ele dá uma profecia, aqui, nesse texto, e em outros textos também, falando como será esse cativeiro. Inclusive, ele profetiza, olha, o cativeiro vai durar 70 anos. Lembra que Daniel, quando foi orar, ele leu o livro de Jeremias e falou, opa, peraí, já deu 70 anos. Já era porque o povo está voltando. Não, eu vou orar. Aí foi quando ele foi orar, porque já estava dando, segundo a profecia de Jeremias, que ia durar 70 anos no cativeiro. E aí Daniel foi orar. Você entende agora todo o contexto? Olha aqui, toda a história que tem por trás daqui do livro de Jeremias. Então Jeremias ele estava vivendo a invasão da Babilônia para levar o povo de Israel do Sul. Como eu sei disso? Está no texto. Está aqui no versículo 11, desse mesmo texto de Jeremias 18, fala que Jeremias estava profetizando para o sul, para ajudar. Então está no verso 11, que ele profetizou aí para ajudar. Bem, e o que nós podemos aprender aqui? Vamos ver o texto. E o tema dessa mensagem é: Deus não junta cacos, Deus faz vasos. Deus não junta cacos. Deus ele quer fazer um vaso novo. E o texto é Jeremias, capítulo 18, como vimos. Então vamos aqui no versículo, entendendo todo esse contexto, vamos ver aqui o que diz o texto. Só lembrando mais uma coisa. Na época, os profetas, eles não só falavam, como eu estou falando agora, eles também representavam o que eles estavam falando. E o próprio Deus, às vezes, dava exemplos físicos, reais, daquilo que eles estavam falando. Você pode notar muitas vezes, até o próprio Jeremias, um dia Deus falou para Jeremias, pega um cinto,
comprou um cinto bem bonito. Ó, Jeremias, agora leva esse cinto lá para um lugar bem úmido, lá no rio Eufrates, e guarda lá o cinto. Você entende que era assim? Tudo para mostrar uma verdade, uma palavra que Deus queria mostrar para Israel. Ó, Jeremias, agora pega o cinto. Aí Jeremias foi lá, pegou o cinto, depois de bastante tempo. Coloca o cinto. Mas o cinto está todo embolorado, todo rasgado, todo velho. Eu deixei lá na água lá. E agora o cinto apodreceu. Está tudo velho. Como que eu vou vestir esse cinto aqui? Veste o cinto e sai andando na cidade. Meu Deus, que vergonha, eu vou vestir esse cinto velho, rasgado, podre, e sair andando na cidade. Que vergonha! E aí Deus fala para Jeremias, é isso aí, Jeremias. É assim que eu estou me sentindo com o meu povo. Eu estou sentindo vergonha do meu povo. Estou sentindo vergonha de andar com o meu povo. É igualzinho aí. É isso aí que eu queria ensinar. Exato, você entendeu? Esse é o meu sentimento. Você entende? E existem outros exemplos. Só dei um exemplo aqui. Mas existem outros exemplos onde Deus usa fatos reais para mostrar o sentimento que ele estava tendo com o povo de Israel. Então, era mais ou menos isso. Então, Deus não só falava, Deus ele mostrava de uma forma lúdica, com um exemplo real, para mostrar qual era o seu sentimento para o povo. E aqui é um exemplo real. Um exemplo onde Deus ele fala para Jeremias ir até a casa do oleiro, para ver o que estava acontecendo. Então, vamos lá. No verso 1, diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, e aí o versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, ele tinha que ir lá para poder ouvir lá na casa do oleiro o que Deus ia fazer. E aí continua: desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer nele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Sim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 6. Não poderei eu fazer de vós como esse oleiro, ó casa de Israel? Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Então, olha aqui o que aconteceu com Jeremias. Jeremias, ele desceu até a casa do oleiro, e lá na casa do oleiro, ele viu o oleiro fazendo ali o seu trabalho. E aí Deus deu uma palavra para ele, falou assim: você está vendo ali o oleiro trabalhando? Está vendo ali? E o vaso rachou, bem na hora que estava amassando o vaso ali, moldando o vaso rachou. Ele falou assim: pois é. Aí ele pega a massa, faz de novo, aproveitou ali que a massa estava mole, estava moldando ali ainda, pegou a mesma massa, começou a fazer ali novamente o vaso, e ainda o texto diz, nesse verso 3, que ele moldou o barro do jeito que ele achou que estava bom. Dentro da vontade dele, estava ali moldando e falou: opa, está ficando bonito, mais um detalhe aqui, mais um detalhe ali, foi moldando, falou: opa, agora ficou bonito, agora ficou bom. E aí, veio a palavra de Deus para Jeremias, falou assim: Jeremias, você viu isso daí? Pois é assim que eu vou fazer com o meu povo, é assim que eu vou fazer com o meu povo. E, contrapartida, é assim que Deus quer fazer conosco, com essa igreja, com a nossa vida pessoal. Porque essa palavra é para nós. E é nessa hora que eu aprendo algumas lições, irmãos. Várias lições. Eu vou falando algumas aqui. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que Deus ele fala conosco com a linguagem que a gente entende, do jeito que a gente entende. Deus ele não fala conosco de uma maneira difícil, de um jeito que a gente não entende, como um mistério, uma coisa que a gente não vai entender. Não. Quando Deus fala com a gente, Ele fala por formas simples, coisas da vida, coisas do dia a dia.
Quando Deus ele fala com Israel aqui do vaso, do oleiro, vai lá, vê lá o oleiro fazendo um vaso, não era uma novidade para o povo. Isso aqui não era novo. Porque em outros, muitos textos, Deus já falou para o povo que ele era o oleiro e que o povo era o barro. Não era a primeira vez que Deus falava isso. Então o povo já estava acostumado a ouvir isso. Inclusive, a primeira vez que tem essa revelação de Deus moldando o vaso, ou moldando o barro, na verdade, moldando o barro, está lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 7. Quando Deus ele pega o barro e molda e faz o homem. Ali, já no princípio, Deus já se mostra como o oleiro moldando o barro. Mas esse é só um exemplo, só lá no início. Mas, por exemplo, se vocês abrirem ali em Isaías, capítulo 64, no verso 8, lá vai dizer, Deus dizendo para o povo, que ele é o oleiro e o povo é o barro. Então ali, Deus já falava com o povo assim. Lá também, em Lamentações que foi Jeremias que escreveu, Lamentações 4, no verso 2, também está dizendo que Deus é o oleiro e o povo é o barro. E eles eram o barro. Até no Novo Testamento, se a gente for ver no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 9, no verso 24 e 25, Paulo está falando que Deus é o oleiro e a sua igreja e nós somos o barro. Até no Novo Testamento, irmão. Isso nos indica que Deus não mudou, ele continua sendo oleiro e nós continuamos sendo o barro nas mãos dele. Amém, irmãos? E guarda o que eu falei, como eu falei, se ele é o oleiro e nós somos o barro, Deus ele não quer ficar juntando o caco, não. Deus ele quer fazer vaso novo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Você vai entender melhor quando a gente chegar num ponto aqui. Por que esse tema é dessa forma? Você vai entender aqui. Bom, então, primeira lição que nós aprendemos aqui. Deus, ele fala de forma simples, da vida, do cotidiano, de linguagens que a gente entende. Então, fique atento, fique apercebido, porque Deus ele não fala só de formas misteriosas, de formas sobrenaturais, também por sonho, por revelação, por profecia, pelas escrituras. Mas ele fala no louvor, numa oração. Às vezes você está no trem, você vê uma cena no trem e fala, meu Deus, Deus falou comigo aqui. Às vezes você vê uma criança brincando e eles falam, meu Deus, Deus falou comigo agora. Você está no trabalho, vê alguma coisa no trabalho, que nem aqui o oleiro estava trabalhando, o oleiro trabalhando, fazendo um vaso. E aí Jeremias falou, opa, Deus está falando aqui. Você entende? No trabalho, irmão, você está trabalhando, e aí falou, opa, Deus está falando comigo aqui nesse trabalho. Então, Deus ele fala conosco, no cotidiano da vida, no dia a dia, no nosso trabalho, com as coisas mais simples da vida, como diz Romanos 1, no capítulo 1, versículo 19 em diante, que a natureza revela a palavra de Deus. O próprio Saulo diz que os céus manifestam a glória de Deus. Irmão, você olha para a natureza, você olha para a vida, você olha para as árvores, para a natureza, você olha para a vida. Você vê Deus falando com você. Então, fique atento, fique apercebido, porque Deus fala de forma muito simples. É só a gente ter o coração aberto, os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Mas outras coisas que a gente aprende aqui. Outra coisa que a gente aprende aqui, irmão, é que o oleiro ele estava fazendo o vaso, ele estava ali trabalhando, fazendo o vaso, e o vaso, diz claramente que o vaso se desfez ali na mão do oleiro. Ele estava ali, o barro na mão do oleiro, e o barro se desfez na mão do oleiro, e ele continuou fazendo a sua obra. É o que diz o verso 3 e 4. E o que a gente aprende aqui? Duas lições só nessa palavra. Duas lições assim. Primeira coisa que a gente aprende também, já aprendemos uma, né? Que Deus ele fala de forma simples. Mas a gente aprende também o seguinte: que se a gente quer ser moldado,
se a gente quer ser trabalhado, se a gente quer ser trabalhado pelo Senhor, a gente precisa estar na mão dele. Não podemos sair da mão dele. O vaso ele foi trabalhado na mão do oleiro. Não foi de outra forma, não tem outro jeito do oleiro mexer a massa, manipular a massa, moldar a massa, se não for pela mão dele. Não tem como Deus trabalhar na nossa vida, na sua vida, na minha vida, se nós estivermos fora da mão dele. Eu tenho que estar na mão dele e deixar ele me moldar do jeito que ele achar bom. É o que o texto está dizendo. Ele moldou do jeito que ele achou melhor. Não, o texto está dizendo claramente isso. Claramente. Ele moldou a massa, o barro, do jeito que ele achou que estava bom. Não somos nós que decidimos. É o que Paulo fala lá no texto que eu falei lá em Romanos 9. Que não é nós que decidimos como eu quero ser feito. Não é nós que decidimos o jeito que o vaso deve ser feito. É Deus que decide como Ele quer moldar o vaso. É Deus que decide o que você vai ser, como vai ser. Não é nós que decidimos, não, Deus, eu não aceito isso aqui, não. Sabe? Não é. É Deus que decide, eu vou fazer isso na sua vida. Então, no percurso da vida, não fique questionando Deus, por que isso, por que aquilo? Ele é o oleiro, você é o barro, então só deixa Deus moldar. Só deixa Deus trabalhar. Nessa mesma palavra, a gente vê que o vaso ele se quebrou. Olha, na verdade não quebrou, né? Ele rachou, que o vaso estava mole ainda, o barro estava mole. Ele rachou. E o oleiro pegou a massa e continuou moldando. E eu aprendi outra verdade muito, muito importante aqui. Presta atenção. No meio do processo de moldura, no meio do processo de amassar o barro, de trabalhar no barro, de moldar o barro para fazer um vaso, às vezes acontece um acidente. O vaso racha. Não era para rachar. O oleiro com certeza não queria que o vaso rachasse, porque se o vaso racha, tem que fazer tudo de novo. É ruim, dá trabalho. Dá trabalho, tem que fazer tudo de novo. Sabe? Leva tempo. Mas acontece. O vaso racha. Mas essa outra palavra, no processo de trabalhar com o vaso pode rachar. Mas independente se rachar ou não, acontece acidente, acontece. Às vezes eu vou tomar bênção na igreja e, sei lá, acontece que fala bobagem, faz bobagem, decide bobagem, sai da igreja, eu estou fraco, tá fraco, fiquei afastado, quero voltar, estou voltando, eu não quero ir mais para a igreja. Aí que está. No processo de moldar o vaso, mesmo o vaso rachando, mesmo o vaso dando ruim, no meio do processo, o vaso deu ruim. Mesmo assim, irmão, o barro não pode sair das mãos do oleiro. Irmão, estou muito fraco, não vou para a igreja. Não, só pode parar. É aí que você tem que firmar. É aí que você tem que ficar na mão do oleiro. Eu não consigo mais, eu vou parar. Não é aí mesmo. É nessa hora que você tem que continuar na mão do oleiro. Irmão, deslizei, errei, pequei, tomei uma decisão errada, bem mancada. E agora? E agora fica na mão do oleiro. Porque se rachou o vaso, ele vai com paciência, fala, oh meu Deus, você está bem na hora que eu estava fazendo o vaso rachou, pera aí, vamos fazer de novo. Porque a massa está mole. Se a massa está mole, o ruim é quando a massa endurece, irmão. Aí não tem mais jeito. Mas se a massa está mole, vamos lá, vamos fazer de novo. Amassa o barro de novo, molda de novo, joga uma aguinha de novo e vamos moldar de novo. Porque a vida tem que continuar, mas você não pode sair debaixo da mão do oleiro, mesmo se rachar. E outra, já aprendemos uma outra lição aqui.
que só porque você está na mão do oleiro não quer dizer que sua vida não vai rachar também. Entendeu? Ai, mano, mas por quê? Eu sou tão fiel, eu vou na igreja todo dia, eu não perco um culto. Por que o negócio está andando ruim? Por que o negócio está errado? Eu não sei. O que está acontecendo? Eu estou na igreja, eu estou fiel na igreja. Eu estou na mão do oleiro. Pois é, mesmo na mão do oleiro às vezes está errado. Mesmo na mão do oleiro às vezes racha. O negócio fica ruim. Mas não é só por isso que a gente vai sair da mão do oleiro. Entende? Deu ruim? Ficou ruim? Deu problema? A vida está difícil? A família está em contenda? A vida está ruim? Perdeu? Teve perda? Alguém, sei lá, partiu? Teve problema? Prejuízo? Tristeza? Angústia? Desespero? Sei lá, qualquer coisa. Prejuízo na vida? Bem, isso acontece mesmo para aqueles que estão na mão do oleiro. O vaso racha, mesmo na mão do oleiro acontece problemas, acontece acidente. Mas como eu falei, a questão é, não saia das mãos do oleiro. E uma coisa que eu já vejo aqui sobre a misericórdia de Deus, que Deus, Ele não desfaz do seu trabalho. Porque quando o vaso rachou, quando aquela massa que ele estava moldando rachou, o oleiro bem poderia pegar aquela massa e jogar fora. Falar, isso aqui não serve para nada, coisa velha, vai para lá, deixa eu pegar uma outra argila aqui, deixa eu fazer de novo aqui bonitinho, o negócio que eu estou fazendo está dando ruim, eu faço a borda, estou quase terminando, o negócio racha. Aí eu vou, moldo de novo, o negócio quebra. Ah, quer saber? Desisto. Ah, vou fazer outra coisa, vou fazer outra massa. Não, olha como Deus é maravilhoso, cara. Ele não despreza a massa que ele está trabalhando. Se a massa quebra, ele pega a mesma massa e tenta trabalhar nela de novo. Ah, fala sério, irmão, isso não dá uma esperança para a gente? Não dá uma esperança de saber que mesmo que as coisas não vão bem, ainda há uma esperança para que Deus continue fazendo o seu trabalho, sua obra? Olha que coisa maravilhosa, irmão. Deus poderia desprezar, Deus poderia jogar fora, Deus poderia falar, não dá mais, não compensa trabalhar nessa massa. Eu não vou perder meu tempo com essa massa. Não, Deus não faz isso. A massa rachou na mão dele. Rachou. Mas ele pega a mesma massa. O texto é tão claro, que o texto fala exatamente isso. Ele pega a mesma massa e molda, começa tudo de novo. Tudo de novo. É um novo molde. É um novo molde. Demora um pouquinho? Demora. Às vezes é ruim. Tem gente que quer ser restaurado rápido, às vezes não. Às vezes fica aquela ferida, às vezes fica aquele problema. Porque quando a massa racha, para fazer tudo de novo, irmão, aí é ruim. Demora, tem um tempo. Mas o importante é que você fique na mão do oleiro, não saia da mão do oleiro. Porque se deu ruim no meio ali do processo, Deus ele não vai desprezar a tua causa. Ele vai continuar trabalhando na tua vida e vai fazer uma nova história, um novo molde na sua vida. Amém, queridos? Oh, não tem coisa maravilhosa eu ouvir isso. Coisa maravilhosa saber disso. Por isso que ele fala, Jeremias, eu não posso fazer isso com o meu povo, Jeremias. Eu não posso fazer isso com o meu povo, Jeremias. É isso que eu vou fazer, Jeremias. Eu vou fazer de novo. Eles quebraram na minha mão, mas eu vou fazer de novo, Jeremias. Eu não vou escolher o teu povo. Eu não vou escolher outra nação. Eu quero essa nação aí. É eles que eu quero. Eu vou trabalhar neles, eu não vou abandonar eles. Eles quebraram, mas eu vou pegar eles e fazer de novo. E Deus fala conosco isso, irmão. Mas nós aprendemos uma outra lição aqui, que é muito importante também. E nós temos que ficar atentos, irmãos, porque a massa, ela só pode ser trabalhada enquanto ela está mole, maleável, flexível, moldável.
Porque se a massa endurece, não tem mais como trabalhar naquele barro. Não tem mais como fazer mais nada. Se você pegar um vaso, comprar um vaso que você tem. Se você quebrar ele e falar, eu não gostei muito bem desse vaso. Eu queria ele diferente, queria ele mais, sei lá, com uma borda maior, sabe, para poder colocar a mão dentro. Sei lá, eu queria um vaso assim, diferente, com a boca maior, com a aba maior. Tá bom. Quebra ele, tritura ele, faz ele pó, joga água, tem que fazer de novo. Não dá. Não dá. Foi aqui. Voltou. Irmãos, vocês estão aí, que o dia está voltando? Está vendo essa? Está preparado? Esse dia está voltando agora, né? Então, olha só. Vamos lá, vamos voltar. Irmãos, você entende? Se você pegar uma massa, se você pegar um vaso pronto e você tentar triturar ele, pode deixar no pó. E aí você joga água, não vai dar certo. Ele não vira argila. Ele não vai virar argila de novo. Você entende? Por isso que quando quebra, tem que jogar fora. Não dá para fazer outro. Entende? Não dá. Então, o vaso, ele só é moldável quando ainda a massa está mole. E aí a gente aprende uma coisa aqui. Deus só pode trabalhar na nossa vida se a gente ainda estiver flexível, com o coração aberto para ele trabalhar. Porque se a gente endurece o coração, ele vai bater, que nem diz Apocalipse 3, verso 20. Eu estou à porta, eu estou batendo. Eu estou na porta, eu estou batendo. E ninguém abre, mas se alguém abrir, eu entro. Você entende que coração endurecido, Deus ele não consegue trabalhar. Porque você precisa deixar com que Deus entre na sua vida, que Ele faça do jeito dele, do jeito que Ele achar melhor, que o vaso vai ficar. Então, nós aprendemos essa penúltima lição aqui. O vaso só é moldável enquanto a massa está mole, enquanto a massa está flexível. Então, irmãos, em nome de Jesus, independente da situação da vida, não endureça o seu coração. Porque quando você endurecer o seu coração, não tem mais chance, não tem mais solução. Deus só pode trabalhar quando a massa ainda está moldável, quando a massa ainda está mole. Amém? Deu para entender isso aqui, irmãos? Amém. Mas, infelizmente, o povo aqui não amoleceu o coração. Pelo contrário, o povo endureceu o coração. A gente leu até o versículo 6, né? Mas, se você olhar aqui o texto, no versículo 7, Deus ele vai falar o que ele quis dizer nessa palavra. Por isso que eu estou falando que o próprio contexto não é um contexto de juízo. Naquele estilo que eu já vi algumas pessoas falando, colocando medo nas pessoas. Você quer ser vaso, né? Ixi, o vaso. Quando você vai querer ser vaso, Deus vai pisar, vai amassar e vai bater. E vai levar no fogo, você vai gritar, ai, está queimando, ai, está doendo, eu não quero ser vaso não, é muito ruim. Mas não é isso, não é isso. Nada a ver essa mensagem, nada a ver. Não é isso. Eu já falei isso no começo, só estou relembrando. Quando a gente vê a própria interpretação de Deus, versículos 7, 8 e 9, Deus vai falar o seguinte, Jeremias, por que eu te falei isso? Porque se alguma nação, se algum rei, se alguma nação quiser se arrepender, eu vou perdoar. Eu vou apagar o pecado, eu vou perdoar. Agora, se alguma nação não se arrepender, se algum reinado não se arrepender, não quiser o arrependimento,
aí não tem jeito. Não está escrito aí no 7, 8? Se alguém se arrepender, se algum povo, se algum reinado, algum rei, alguma nação se arrepender, eu vou ouvir, eu vou atender, eu vou restaurar eles. Eu vou perdoar. Mas, ao contrário, se eles não se arrepender, aí vai vir um juízo. E aí Deus fala no verso 10 e 11. Vai e fala isso para o povo. Fala que eu vou fazer igual o oleiro fez no barro. Mas eles precisam se arrepender. Porque se eles não se arrepender, se eles endurecer o coração, aí não tem jeito. E aí ele vai, versículo 10 e 11. Ele vai falar para o povo. Versículo 12. O povo não quis ouvir. Verso 12 em diante. O povo não quis ouvir. Deus falou para o povo não ouviu. E além de não ouvir, versículo 18. O povo falou assim, quer saber? Vamos pegar esse Jeremias aí e vamos matar ele. Olha aí, verso 18. Vamos matar esse Jeremias aí, que não tem nada a ver essa palavra aí. Nós vamos matar ele. Vamos pegar ele. Não vamos dar ouvido para ele. Não vamos ouvir ele. Vamos matar ele. Nós não vamos ter nada dessa palavra aí, não. E aí Jeremias, verso 19 até o último, até o 23. Jeremias fala assim, ô Senhor, o Senhor está vendo isso aí? O povo quer me matar. Eu falei o que o Senhor mandou. Mas aí o povo quer me matar. Não, Senhor, não permite isso não. Faz justiça. Verso 20. Não, Senhor, faz justiça. Eu falei, o povo não ouviu. E agora o povo cavou uma sepultura para mim e quer me matar. Verso 20 e verso 23. Ele fala, Senhor, agora eu já preguei. O povo endureceu o coração, não quis me ouvir. Agora faz justiça com esse povo. Não está no verso 23? Agora, Senhor, faz justiça. E o que a gente está vendo aqui, irmão? Que o povo não quis ouvir a palavra de Deus. Não quis ouvir a profecia de Jeremias. Eles endureceram o coração, como falei no verso 12. Eles endureceram o coração. E agora, não quis mais ouvir a profecia. E aí, irmão, que entra o próximo capítulo. Porque assim, o texto ele não acaba aqui. Esse texto, a gente lê Jeremias 18, mas o texto não acaba aqui. O Jeremias 19, se você virar uma página, é a continuação do capítulo 18. É um resultado do que a gente viu aqui no capítulo 18. Eu já abri aqui. Deixa eu só ver aqui. Bem, aqui. Olha só o que aconteceu, para a gente encerrar o último ponto. Quando Jeremias falou todas essas palavras, que era palavra de bênção, fala, olha, se você se arrepender, Deus não vai desprezar vocês e jogar vocês fora. Ele vai pegar vocês e vai moldar vocês de novo. Vocês é uma massa que está na mão do oleiro. O oleiro tem interesse em moldar vocês, fazer um vaso do jeito dele, que ele achar bom. Então, vocês precisam estar com o coração aberto, mole, moldável, para Deus moldar vocês. Essa era a mensagem. Verso 7 e 8. Se vocês se arrependerem, Deus vai moldar vocês. Mas se vocês não se arrependerem, aí não tem jeito. Mas o povo não se arrependeu. E o povo quis matar Jeremias. Aí entra o capítulo 19, que é a continuação. Eu não vou ler, só vou ler aqui 2 versículos. Eu não vou ler todo, mas no capítulo, desde o verso 1 até o verso 9, primeiro, já no verso 1, lembra que Jeremias foi até a casa do oleiro para ver ele fazendo o vaso, lembra? A gente viu aqui. No capítulo 18,
Jeremias vai até a casa do oleiro e vê o oleiro moldando o vaso. No capítulo 19, é diferente. Deus ele fala assim, Jeremias, volta lá na casa do oleiro. Só que dessa vez ele não está fazendo o vaso. O vaso já está pronto. Você vai comprar um vaso pronto. Você vai comprar um vaso feito. Lembra que eu falei? O vaso que ele está feito, pronto, ele não dá mais para voltar a ser um outro vaso. Agora o exemplo de Deus é diferente. Não é mais um barro que está sendo moldado. Agora é um vaso pronto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O povo endureceu. O povo se endureceu. Não era mais uma argila para ser moldada. O povo agora endureceu. E agora o exemplo é outro. Agora Deus fala para Jeremias. Jeremias, o povo endureceu. Então você vai fazer um outro exemplo. Volta lá no oleiro. Pega agora um vaso pronto. Um vaso duro. Que já foi assado. Que já foi moldado. Que já está pronto. Já está seco. Pega esse vaso agora. Que agora o exemplo é outro. Agora o tratamento é outro. E aí ele pega. E aí Deus vai exortando o povo. Jeremias pega o vaso e chega diante do povo e fala: vocês desobedeceram. Aí é o verso 2, 3, 4 até o 9. Vocês desobedeceram. Vocês foram idólatras. Vocês queimaram os seus filhos no fogo. Vocês montaram ídolos. Adoraram ídolos. Vocês desprezaram a Deus. Deixaram a Deus. E agora, o tratamento é diferente. Agora não é mais moldar, não. Deus não vai mais pegar o barro e moldar, não. Sabe como que vocês estão agora? Vocês estão endurecidos. E agora entra o verso 10. Olha o que diz. Meu Deus do céu, dá até medo. Olha o que diz para o verso 10, irmão. É sério, olha o que diz no verso 10. Diz assim: então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo, que eram os anciões que estavam lá com Jeremias. 11. E lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, desse modo quebrarei este povo, e havereis necessidade, como quebra o vaso do oleiro, de sorte que não dá mais para refazer-se, porque não haverá outro lugar para se enterrar. Eu vou ler de novo aqui, eu me pulou aqui um pouco. Diz assim: e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, desse modo quebrarei eu esse povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, de sorte que não pode mais refazer-se, e não enterrará bofete, e não há outro lugar para enterrar. Ele estava em Tofete, e aí eles iam morrer de ser enterrados, porque eles iam ser quebrados. Olha o que Deus disse. Antes, Deus estava dizendo: eu vou moldar vocês como o oleiro molda o barro, eu vou fazer um vaso novo. Mas agora, Deus está falando: não, vocês endureceram. E vaso duro, não dá para moldar mais. Quando o vaso fica duro, agora ele vai ser quebrado. Eu vou quebrar você. Agora sim. Agora essa palavra é de juízo. Agora sim, essa palavra é de juízo, não é mais de misericórdia. O capítulo 18 é misericórdia, mas o capítulo 19 Deus está falando do seu juízo. Agora sim, eu vou quebrar vocês. Vocês endureceram. Vocês não querem mais ser moldados. Agora vocês estão duros. E barro duro quebra. E não dá mais para fazer. Não dá para fazer outro. E assim vai ser vocês, e assim vai ser essa cidade. Eu vou quebrar vocês, e não vai ter nem lugar para enterrar. Não vai ter nem lugar para enterrar vocês, porque eu vou quebrar vocês. E aí eu volto no tema da mensagem. Deus não quer juntar cacos.
Deus quer fazer um vaso novo. Fica de pé. Porque Deus não junta cacos. Deus não pega um duro, quebra e faz de novo. Não. Ele quer trabalhar em você enquanto você ainda tem fé. Enquanto você tem um pouquinho assim de fé, ainda continua na mão do oleiro, mesmo quebrado, mesmo rachado, mas ainda você continua na mão do oleiro, então ainda há esperança de ser moldado. Porque o dia que você endureceu o coração, para você só basta ser quebrado e lançado fora. Por isso eu repito, Deus não quer juntar cacos, Deus quer fazer um vaso novo. Pai Santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos até por ouvir essa palavra. Porque nós aprendemos essa palavra que o Senhor quer nos moldar, o Senhor quer trabalhar na nossa vida, nós fazemos um vaso novo.